Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. No estado do Rio de Janeiro hoje, já estamos com quase 100 policiais mortos. Quase 100 policiais mortos pela bandidagem, pela criminalidade violenta. E é preciso buscar fórmulas de atuação para combater. E, na verdade, é uma guerra, é uma sociedade que está em guerra. E o crime precisa ser, de fato, combatido. Não há outra palavra, né, para definir o enfrentamento que as forças de segurança pública têm que fazer com os criminosos. Por isso eu pergunto ao doutor Lourenço Pompilho da Hora, com a sua experiência na atuação na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal, qual seria o melhor caminho para que nós pudéssemos, de fato, né, reverter o quadro, ou seja, acuarmos os bandidos ao invés de termos uma sociedade acuada. É um prazer estar aqui com o senhor, doutor Marcelo Tagiba, revê-lo, sempre revendo, é uma grande honra, de ter trabalhado também sobre a sua administração, quando então superintendente, e de termos alcançado naquela época excelentes resultados. Eu sei que o senhor sempre estava lá com a gente prestigiando a Entorpecentes, e nós sabíamos, né, que a resposta que eu vou dar agora também de forma bem objetiva, que a razão daquele sucesso, daquela pequena equipe de entorpecentes da Polícia Federal, que agregava, né, forças com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, era o trabalho de inteligência, que eu me dedicava bastante. Até brincava com meus agentes, vocês podem ir para a rua que eu vou primar pela inteligência. E construir o conhecimento, construir a segmentação desse conhecimento e, junto, concorrentemente a isso, importante também seria, o que nós praticamos é a gestão dessa inteligência. Então, como eu coloquei outro dia um amigo, né, judeu, eu falei assim, ele veio me chamar a atenção sobre essa questão de multipoliciais na rua, que isso é importante. Eu falei, olha só, vocês lá em Israel combatem com um efetivo muito reduzido e alcançam excelentes resultados. Então, não é quantidade, né, é conhecimento da ação que vai operar e com gestão dessa inteligência. Então, seria a primeira colocação que eu faria, professor. Doutor Witzel, o senhor com a sua experiência como magistrado na nossa Justiça Federal, aqui do Estado do Rio de Janeiro, como o senhor vê esse problema que hoje a sociedade vem enfrentando e cada vez mais, a cada dia que se lê o jornal, nós estamos vendo cada vez mais eventos, né, violentos contra o cidadão. Qual é a melhor forma de nós enfrentarmos esse tipo de criminalidade? Bom dia, meus amigos. Mais uma vez eu parabenizo o Cleito Bezerra pela excelente iniciativa de estar não só conduzindo aí a rádio Polícia Cidadã, mas agora com esse painel específico aqui, onde a gente pode debater em painel constantemente a segurança pública. Também agradecer o Marcelo Tagiba, essa figura importantíssima na segurança pública, pela sua experiência como delegado da Polícia Federal, como secretário de Segurança Pública, e toda essa sua experiência realmente eu acho que tem sido tem feito falta na nossa administração. Espero que em breve a gente possa contar com uma sua atuação mais efetiva dentro das estruturas de segurança pública, né? Lourenço Pompilho, que é amigo aí de longas caminhadas, nas discussões que nós temos feito ao longo desses meses depois do nosso seminário. E nessas discussões que nós temos feito, nós estamos pensando em trazer a experiência da Lava Jato para o combate ao crime organizado, do tráfico de drogas e do tráfico de armas. A nossa proposta, eu acredito que seja nossa, porque todos aqui estão de acordo, nós precisamos de uma força-tarefa aqui no Rio de Janeiro, envolvendo todos os órgãos de persecução criminal, de forma que nós possamos dar mais agilidade na investigação dos crimes que são transestaduais e na verdade, transinternacionais. São crimes de tráfico de drogas e de armas que não ocorrem no interior do Estado. Esses crimes eles são crimes que têm a sua ligação internacional
a droga não é produzida no Brasil, a droga é produzida fora do nosso território. As armas que nós estamos vendo aqui hoje são armas fora do território nacional. Então, não é um crime estadual. Existe uma jurisprudência que se firmou no sentido de que se a droga e a arma forem encontradas no interior do Estado, a competência é da Justiça Estadual. Mas isso, na verdade, encobre um problema muito maior, porque é o caminho que isso faz para chegar até aqui, e esse caminho não está sendo descoberto, né? As nossas estruturas de persecução estão cortando aí, né, uma importante linha de investigação que eu acho que precisa ser retomada, né? E eu venho propondo aí que, de alguma forma, nós tenhamos aí uma força-tarefa, né, com uma central de inquéritos voltada para a investigação desse tipo de processo, talvez com 2 ou 3 juízes federais dedicados a essa central de inquérito, né, nessa força-tarefa, de forma que a gente precisa debater isso. E nós poderíamos debater isso no Conselho de Segurança do Estado, né? Eu tenho feito essa proposta de nós ampliarmos o Conselho de Segurança do Estado, semelhante como nós já fazemos no Conselho no Comitê de Combate ao Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo. Lá nós temos vários segmentos de persecução e da sociedade para debater isso. Então, eu acho que esse seria um momento de nós fazermos isso. E eu aproveito também a oportunidade para dizer que no dia 16 de dezembro, né, estará aqui no Rio de Janeiro, né, o ministro da Justiça, para participar de um painel que o sindicato também está apoiando, né, participar de um painel na Escola da Magistratura, na Emerge, onde a gente vai falar sobre segurança pública. Então, estão todos convidados aí para participar desse painel, em que nós poderemos aí também fazer uma aproximação com o ministro da Justiça, né, Alexandre Moraes, e conversar com ele essas propostas e levar ele a discussão nesse patamar. Eu tenho mais uma questão para falar aqui, mas esse é uma primeira informação que eu Primeira abordagem sobre o tema. Primeira abordagem sobre isso. Delegado Cleiton Bezerra, presidente do nosso sindicato. O tema está colocado, né? Os nossos colegas de mesa falam em inteligência, falam em integração de forças, falam em força-tarefa, falam em crimes transestaduais, transnacionais, né? E você que é um especialista que lida, né, com essa questão, por exemplo, dos crimes cibernéticos, né, da pedofilia na rede, né, sabe que para fazer um trabalho correto, né, e adequado é necessária a integração de vários, né, componentes, né, das forças de segurança, do próprio Judiciário e do Ministério Público, para que se possa dar um corretivo exemplar naqueles que praticam o crime. Qual é a sua opinião de como fazer esse enfrentamento no Rio de Janeiro? Bom dia a todos, bom dia os colegas de mesa, bom dia os meus amigos que estão vendo no Facebook. Olha, doutor Itagiba, a sociedade, de minha opinião, que a sociedade brasileira busca muito problemas imediatos, né? Então, nós temos a criminalidade com o tráfico de drogas, teve o problema dos caça-níqueis, começaram a fazer um trabalho no caça-níquel e esqueceram o resto. Teve um trabalho sobre violência contra a mulher, vamos fazer o trabalho da Lei Maria da Penha. E cada hora surge ou uma lei nova ou uma lei para tapar determinados buracos. Mas o problema ele é complexo. E ele é interligado, assim como o senhor falou, ele é interligado. Muitas coisas, doutor Witzel acabou de falar, o Rio de Janeiro não fabrica armas. E como é que chegam as armas no Rio de Janeiro? O Brasil não fabrica entorpecentes, mas como é que chega isso? Se nós continuarmos a fazer os trabalhos, cada um dentro da sua atribuição, sem ter essa integração, nós não solucionaremos esse problema. Porque um problema complexo, ele não tem uma solução simples, né? A gente procura, a sociedade como um todo, e aí é uma crítica que eu faço a toda a sociedade, não só a específico, mas a gente busca anjos e demônios.
né? Então, quem são os anjos, quem são os demônios? Cada um atira para um lado. Então, alguns atiram para o Congresso atira para a magistratura, agora com os super salários, né? Para tirar o foco do problema. Agora, o outro foco é por que o Ministério Público não atuou nos crimes que agora estão sendo descobertos. E aí, eu ouvi hoje um comentarista de rádio falando, poxa, mas será que só o Sérgio Moro sabia dessas coisas? Será que só o do Ministério Público lá de Curitiba sabia sobre determinadas coisas? Então, buscar anjos e demônios também não é a solução. Tá? Agora, qual é a grande solução? A grande solução é ter um Estado forte. O que é um Estado forte? Ter uma magistratura forte, com ferramentas para eles poderem fazer o trabalho deles forte. O trabalho deles é julgar. Então, eles precisam de agilidade no processo, precisam de menos recursos para que o processo não tenha aí anos de duração. Essa é a ferramenta que a justiça tem que ter para que eles sejam fortes. O Ministério Público tem que ser forte. Eles têm que ter ferramentas para trabalhar da maneira com que, para atingir os objetivos na paz social. E a polícia tem que ser uma polícia forte, para que ela possa investigar os crimes da maneira com que se deve. Porque polícia investigar, a polícia ostensiva investigar é uma coisa que não junta, não chega, porque está ali no calor dos momentos e olha, o cara morreu, quem descobriu, por que foi. Isso é uma investigação que demanda muito mais coisa do que a simples fato, foi um homem de camisa vermelha e short branco. Não, mas quais foram os motivos? Tá ligado em organização, esse crime está correlato a outro. Então é um tipo maior de investigação que tem que ser feito por uma polícia também forte. Aliado a isso, a advocacia tem que ser forte, né? Para proteger o cidadão que não pode pagar por uma advocacia privada. Então, quando o Estado for forte, aí sim nós teremos a possível solução do problema. Eu vejo, então, que nós todos estamos de acordo com um ponto. E que ponto seria esse? De que há uma necessidade de integração, né, por parte de todos aqueles que têm a corresponsabilidade no processo, né, criminal e penal em nosso país. Então, nós temos uma polícia que investiga, um Ministério Público que formula, né, a denúncia, e temos uma magistratura que julga. Só que, de alguma forma, todas essas ações estão interligadas, porque eu não posso fazer uma interceptação telefônica, eu não posso fazer uma busca e apreensão, né, sem um mandado judicial, né? Por sua vez, o Ministério Público, para fazer a denúncia, precisa tomar conhecimento daquilo que está sendo apurado no inquérito e de que forma ele pode interagir com as autoridades policiais, né, para buscar a melhor prova possível para que ele possa formular a acusação. Então, para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar de forma integrada. E precisamos trabalhar não só no dia a dia, que é o varejo, que é o morro, né, que é o traficante que está vendendo o seu bagulho, né, naquela comunidade. Nós precisamos atacar de forma inteligente, né, com inteligência, né, o atacadista, né, o lavador de dinheiro, porque a venda dessa droga, né, resulta em dinheiro. Esse dinheiro precisa entrar na economia formal de uma cidade e de um país. E ela precisa ser remetida para fora para comprar mais drogas e para comprar armamento para proteger essas drogas. Então, se nós tivermos todos os órgãos que têm coparticipação no processo de segurança pública do país atuando de forma integrada, nós teremos condições de fazer um trabalho melhor em defesa da sociedade. E é por isso que eu digo, Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, sim, tem responsabilidade e tem legitimidade para agir.
Por quê? Porque cada arma de guerra apreendida na mão de um bandido, essa arma está submetida à fiscalização do Exército Brasileiro. Toda vez que uma arma é subtraída de uma unidade militar, é a obrigação das Forças Armadas instaurarem um inquérito policial militar para apurar aquele delito. Receita Federal, Banco Central, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. Se nós prepararmos uma equipe, né, multidisciplinar, integrada, em um ambiente próprio, né, eu tenho certeza de que nós teremos condições de evoluir muito. O Dr. Lorenzo se lembra, eu até o encarreguei na época, né, de ser um dos coordenadores dessa força-tarefa pelo Departamento de Polícia Federal, aqui no Rio de Janeiro, em que nós tivemos esse objetivo e até fizemos com muito sucesso uma operação chamada Camisa Preta. Como se fosse ontem, né? Agora, 2003, nós não tínhamos os recursos que temos hoje, não temos os profissionais habilitados que temos hoje, mas o senhor, numa iniciativa, na época eu estava lá em Entorpecentes, me convoca, né? E naquele mesmo dia, isso foi feito num dia, né? O senhor promove uma reunião no seu gabinete com autoridades do Judiciário, autoridades da Polícia Civil, autoridades do Ministério Público, e começamos a trabalhar ali no segundo andar da superintendência. Eu me lembro que o senhor chamou o profissional, o gestor da área de informática, e pediu que de imediato instalasse, né, os instrumentos que pudéssemos utilizar para os nossos trabalhos, e os resultados foram assim magníficos. E volto a falar, né, com efetivo que não era um grande efetivo, um efetivo bem reduzido. Eu me lembro ainda hoje do ministro, hoje ministro, né, Marco Aurélio Belize, que veio nos ajudar. Foi designado pelo Tribunal de Justiça para compor a força-tarefa, né? E qual era o papel dele? O que você precisa? Eu representei para uma medida, está no juízo tal. Ele partia para lá, integrava com o juiz. Né? Nós não tínhamos nenhum grupo ainda que poderia, essa ideia, né, doutor, isso é muito, muito importante, mas nós não tínhamos um grupo de juiz específico, mas ele agilizava todo esse processo, né, e os resultados foram assim espetaculares, né? Na época mesmo, nesse trabalho da operação dessa força-tarefa, nós tivemos a prisão do Xuxa, que eu até brinco muito, até a Guarda Municipal formou com a gente no Complexo Alemão, né, para resolver, também ajudar a Polícia Civil a resolver a morte do Tim Lopes, né, um trabalho feito por conta da força-tarefa, né. Eu acho que nos padrões que o doutor coloca hoje, nós teremos muito mais eficácia, né, porque aquilo foi um trabalho embrionário, uma ideia que o senhor teve, né, para a gente poder alcançar outros resultados, porque nós estávamos satisfeitos com a segurança como estava naquela época. Dr. Witzel, inclusive, tocou num ponto, né, de 2, 3 juízes que pudessem, né, ter uma vara talvez especializada. Eu até sempre me socorro muito de um exemplo. Eu trabalhei alguns anos na Entorpecentes da Polícia Federal em São Paulo, né, e eu sempre defendi aquela postura que existe na Justiça Estadual de São Paulo, que é o Departamento de Inquéritos Policiais, onde existe um grupo de juízes, né, designados pelo tribunal, que cuidam, né, dos inquéritos enquanto inquéritos. Todas as medidas que são necessárias a uma investigação estão submetidas àquele grupo de juízes que fazem parte do DIPO, né, e a livre distribuição para o processamento e julgamento se dá após a denúncia, que aí vai para uma das varas criminais. Talvez o senhor acredita que essa poderia ser uma experiência que seria bem sucedida, tanto na Justiça Federal como na Estadual do Rio de Janeiro? Tajiba, eu acho que é a solução, porque quando a gente fala de crime organizado transnacional, a competência é da Justiça Federal, né, porque o tráfico de drogas e armas são crimes previstos em tratado, do qual o Brasil se obrigou a reprimir. E essa competência é da Justiça Federal. E nós temos hoje a seguinte situação: se o armamento for apreendido lá em Duque de Caxias, a competência em razão do local do crime vai ser daquelas varas, a vara de São João do Meriti. Nós temos lá hoje, né, as varas de São João do Meriti, que tem lá 3 ou 6 juízes, né, que ficam se alterando, férias, né, às vezes o juiz é substituto, ele é movimentado, então você acaba tendo uma certa modificação de juízes,
E isso é muito ruim, né, porque o trabalho acaba tendo uma descontinuidade. Às vezes é uma investigação que começa num determinado momento, ela vai e ultrapassa lá 3, 4 meses de investigação, aquele juiz está de férias, e o juiz que está lá muitas vezes não é um juiz que tem uma formação muito forte em matéria criminal, não que ele não esteja capacitado, mas a gente sabe que o concurso da magistratura hoje, diferentemente do concurso para delegado da Polícia Federal, é um concurso que o sujeito tem que saber de tudo quanto é lei que existe no nosso país. O concurso exige desde direito internacional a direito civil, a processo civil, processo penal, direito tributário, quer dizer, ambiental, previdenciário. Então, é uma gama de direito que acaba que o juiz ele fica, muitas vezes, tendo que estar correndo sempre atrás da sua atualização. Por isso a gente tem vários cursos de atualização. Então, eu acho que você ter juízes específicos numa central de inquérito, nós não temos essa experiência com a Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro. O que a gente tem são varas especializadas na capital, nós temos algumas varas especializadas em crime organizado, de lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro e sistema financeiro, a organização das varas criminais aqui, mas que também tem o mesmo problema. Às vezes o juiz está de férias, aí um outro assume lá para ser substituto na vara, às vezes de uma vara vai para outra, e de forma que o modelo de central de inquérito ele facilita muito a continuidade do trabalho por um grupo de juízes que tem já um conhecimento maior ali sobre aquela operação que está sendo realizada, né? E é muito complicado. Às vezes você vai decidir uma interceptação telefônica com 20, 40 números, né? E você vai ter que olhar toda a fundamentação, né? Que às vezes já é o prolongamento de uma outra escuta telefônica, né? E nós sabemos que hoje a escuta telefônica ela tem que ser 15 dias, renovar por mais 15, e que a decisão já, né, do Supremo Tribunal, né, salvo engano, do Supremo Tribunal, que está limitando essas renovações de escuta. Então, você tem que ter realmente uma investigação muito certeira para você, naqueles 15 dias, e renovar por mais 15, tentar fazer com que, né, você tenha acerto naquele alvo que está sendo investigado. E muitas vezes aquele juiz ele pode não ter um tempo rápido o suficiente para dar uma decisão, porque ele tem que estudar toda aquela investigação para poder ter certeza que ele vai estar interceptando corretamente, tal, faz parte do trabalho do juiz fazer essa análise, né, do conjunto probatório para dar uma decisão. Então, eu acho que realmente você ter ali um grupo de juízes voltado para aquela investigação, né, talvez seria uma forma mais rápida. Agora, tem que ser focado em crime organizado, né, penso eu, do tráfico de armas e drogas, que hoje é o maior problema nosso. E aí, evidentemente, que o que está em volta disso, que é a questão do dinheiro que é utilizado, né, como é que esse dinheiro circula, né, isso tudo vai ser, né, de uma certa forma, vai credenciar ali aquele grupo para entender o modus operandi e as decisões ficarem até mais céleres, né? Existe aí uma proposta de juiz de instrução, né? Onde você teria aí um juiz que ficaria só com a instrução do processo. Mas eu acho que isso também não resolve, porque ele pode ser juiz de instrução hoje, amanhã é outro, e depois é outro, depois é outro. O que a gente tem que entender é que as investigações com crime organizado, elas têm que ser investigações muito bem aparelhadas, muito bem especializadas, e se você não tiver ali, né, como tem policiais, membros do Ministério Público, que são dedicados àquilo ali, o Ministério Público tem essa facilidade maior do que a nossa, porque eles têm uma mobilidade funcional mais flexível do que a magistratura. O juiz ele é lotado numa vara, ele é titular daquela vara, ele é inamovível. Então, cria-se uma certa cultura de enrijecimento para você poder fazer uma estrutura diferente como essa.
Mas eu acho que é possível, eu acho que é perfeitamente possível o tribunal, né, se debruçar sobre isso e criarmos aí uma central de inquérito voltado para essa finalidade, com juízes designados por um período, penso eu, talvez um ano. Né, um ano aquele juiz fica ali, porque também é uma função, né, desgastante, tá? Os policiais também, né, têm as suas missões, são renovadas, né? Então talvez seria uma forma da gente ter um mandato ali de 2 anos do grupo de 3 juízes, né? E aí o Dr. Cleiton nos fala, né, que nós precisamos de um Estado forte, de uma justiça forte, de uma polícia forte. Mas eu pergunto, como ser forte, né, se a corrupção está tão enraizada nos mais altos escalões do poder? E recentemente nós estamos vendo, por exemplo, né, que governador do estado do Rio de Janeiro, que tinha um discurso, que parece que era só discurso, né, de combate ao crime, hoje está em Bangu, preso, usando a camisa verde, cabelinho raspado, porque cometeu crimes no exercício da sua atividade. Como ter um poder forte se esse poder está tão desmoralizado? Posso fazer uma alusão aqui a uma historinha? É sempre bom. Outro dia eu estava assistindo uma série antiga que meus filhos gostam, chamada The Walking Dead. Uma série já está aí na sua 8ª temporada e fala sobre um mundo pós-apocalíptico que grande parte da população da Terra é transformada em zumbi. E num determinado momento, as pessoas que sobreviveram a esse vírus, eles formam comunidades. E teve um episódio em que esse grupo foi atacado e eles capturaram a pessoa. E aí? O que fazer com essa pessoa? E aí eles queriam executar. Minha esposa é dentista, tá? E começou-se a desenhar ali naquele episódio uma coisa que nós que fizemos direito já vimos no livro 12 Homens e uma Sentença, né? Que é uma pessoa querer clamar por justiça de um processo realmente onde a defesa seria preservada, e no mundo pós-apocalíptico aquilo não acontecia. E ela estava me perguntando por que aquilo. Eu fui explicar a origem do Estado. O Estado ele foi feito para defender a sociedade. Então, quando eu falo que nós precisamos de um Estado forte, é para que não volte a acontecer a barbárie, que hoje dentro das comunidades nós temos. Nós temos a barbárie, nós temos a vingança, nós temos a pessoa que domina todos os poderes. Ele julga, ele acusa, ele toma decisão e ele mesmo executa. Ele é o carrasco. Ele mesmo executa. Então, em algumas comunidades, nós estamos vivendo isso. Por quê? Por falta do Estado forte, né? E o que está causando essa fragmentação total? Quando a gente fala, corrupto, todos sempre pensam nos políticos. Todos sempre pensam na corrupção nos políticos. Só que a corrupção está enraizada em todos os poderes e também na sociedade. Porque quando você pensa num governador, como o senhor falou, com atos de corrupção, quando o senhor pensa no legislativo, com atos de corrupção, quando você pensa que essas pessoas não forem investigadas pelo MP, quando você pensa que essas pessoas não forem julgadas, nós estamos falando do executivo, do legislativo e do judiciário. E nós temos que lembrar da sociedade. Porque as empreiteiras que hoje estão aí, né, todas envolvidas, né, em todos esses escândalos e nessas delações, faz parte da sociedade civil, que propôs ou aceitou esse tipo de conduta. Então, como mudar isso? Com um Estado forte, com investigações rápidas, céleres, com a proposta da ação, com o julgamento, que vai fazer o quê? Vai mostrar para a sociedade
que, em se cometendo um crime, ele será punido. Porque o que deixa o cidadão com medo não é a quantidade de pena que ele vai ter, não. Não é a quantidade de pena que ele vai ter, mas sim a certeza que essa pena será cumprida. Porque se você fala, você cometeu o crime X, você vai passar 5 meses dentro do sistema previdenciário, só 5. Mas que ele realmente ficasse os 5 meses, ele teria uma outra dúvida. Agora, nós temos crimes que prevê 30 anos de reclusão e que a pessoa não fica, não é nem julgada. E quando é julgada, tem todas as benesses que a lei processual brasileira permite. Então, voltando, nós teríamos que ter um novo modelo de Estado. Então, só para te dizer que essa questão que você falou aí, que a certeza da punição é aquilo que mais causa temor ao criminoso, isso era dito por César Beccaria em 1750, no livro dele, né, dos Delitos e das Penas. Então, você vê que um problema que era de 1700, ainda hoje, a gente, no Brasil, né, a gente ainda consegue, a gente está aqui sendo, né, vítima de um sistema penitenciário que não consegue, né, fazer com que a lei seja cumprida, né, porque a lei tem tantas brechas, tantos buracos, né, tem uma enormidade de recursos que podem ser utilizados, que realmente fica uma lei falha, né? Doutor Vitor, acho que aí é o ponto que o senhor toca com bastante precisão. Porque todo mundo sempre fala em aumentar a pena, todo mundo fala em mudar a legislação, né? A legislação penal, a legislação processual, e ninguém se preocupa em mudar aquilo que eu acho que é o mais importante, que é alterar a lei de execuções penais, né? Para que o indivíduo criminoso fique efetivamente preso. Eu acho que a lei de execução tem tantas benesses, tantas brechas, que tira da lei penal, né, a sua efetividade. O senhor também não vê assim? Eu acho que isso aí é realmente uma questão muito importante de ser debatida, porque hoje, como o Cleiton falou, nós temos uma limitação do Código Penal. Quem foi condenado a 50 anos só pode ficar 30, e as benesses da lei de execução penal incidem sobre os 30 anos, né? Então, já começa aí uma certa distorção aí em relação ao que está no Código Penal e aquilo que a sociedade espera do sistema penitenciário, né? A nossa legislação da execução penal, ela é muito benevolente, né? Nós temos uma previsão aí de um sistema, né, diferenciado de reclusão, que no caso é o regime diferenciado, né, de prisão nos presídios de segurança máxima, que esse regime é limitado, né? Hoje, a pessoa que for presa, condenada por crime de tráfico de drogas, não esses infelizes que são cooptados pelo tráfico de drogas, mas os criminosos que são organizadores do tráfico de drogas, esses daí deverão ficar no regime diferenciado o resto da vida, né? Uma vez que ele é reincidente nesse tipo de crime, não deveria haver para ele a possibilidade mais de liberdade, porque a sociedade não vai mais tolerá-lo, né? Então, eu defendo um plebiscito, né, para a mudança da Constituição, já que a gente não pode falar numa constituinte, que é uma coisa muito ampla, mas uma forma de nós revermos a pena de prisão perpétua, porque aquele que é reincidente no crime organizado, ele tem que ser definitivamente retirado do convívio da sociedade, porque ele não tem mais condições de voltar, né? Vemos aí a questão do Fernando de Beiramar. Tem condição de ser ressocializado? É uma pessoa que, várias condenações, é uma pessoa que ainda preso, há indício de que ele comanda crime organizado, então, e ele tem que ficar num regime diferenciado para o resto da vida, né? E longe da sociedade, né? Porque ele não tem mais condições de viver em sociedade. Então, eu acho que tem determinadas pessoas que não vão conseguir se viver em sociedade novamente. Então, para isso, a pena de prisão perpétua tem que ser a solução,
Aí eu vou fazer uma provocação. Nós estamos sempre falando da criminalidade violenta, dos indivíduos fortemente armados, mas há uma violência muito maior praticada contra a própria sociedade, que é exatamente por meio desses corruptos que exercem o poder. E aí você repara uma coisa muito interessante. Por exemplo, vamos traçar um paralelo. Como é que um Youssef, que já havia feito uma delação premiada, né, e, portanto, deveria ter se regenerado, volta a delinquir, faz mais uma delação premiada, né, e, mais uma vez, recebe as benesses por parte da nossa justiça. Então, o que se aplica para um, se aplica também, deveria se aplicar para esse tipo de delinquente que não deveria ter uma segunda benesse, né, porque já teve a oportunidade dada por parte da justiça. Não lhe parece? A mesma coisa. Quando eu falo crime organizado, eu não digo crime organizado só do tráfico de drogas, de armas, mas essa corrupção, que não é nem corrupção, Itagiba, isso nós estamos vivendo uma máfia. Né? Nós estamos aqui sob, hoje, a administração, estivemos sob administração de pessoas que integram uma máfia. Né? E essas pessoas, elas, uma vez presas, e dada a oportunidade, né, de uma reinserção na sociedade, né, com limitações, eu acho que quem foi administrador público, né, teve um mandato e for condenado, né, nós teríamos que ter para essa pessoa a pena de banimento da vida pública. Uma vez condenado por crime de corrupção no exercício de um cargo, ainda mais num cargo majoritário, né, um cargo no executivo, onde você prejudica tantas pessoas, além de nós termos aí, em caso de reincidência, a pena de prisão perpétua, né, e no primeiro caso de crime de corrupção dessa magnitude, ele tem que sofrer a pena de banimento, não é pena de inegibilidade por 8 anos, ele tem que ser banido da vida pública. Esse sujeito não pode nunca mais retomar a vida pública, porque ele vai fazer de novo as mesmas coisas. Está aí o exemplo que você acabou de dar. Então, são duas coisas importantes que eu trago aqui para a reflexão de todos que estão nos assistindo. Eu acho que nós temos que ter pena de prisão perpétua para reincidentes em crime organizado e esse sujeito retirado do convívio da sociedade, uma vez identificado que ele é líder da organização criminosa, ele tem que ter a pena de prisão perpétua. Isso, a Constituição nossa, ela foi muito benevolente. Né? Uma Constituição que não admite a pena de prisão perpétua porque, por alguma razão ideológica, que é meramente ideológica, se resolveu não permitir a pena de prisão perpétua e trazer uma limitação no Código Penal, que já é antiga, de 30 anos. Então, a sociedade não suporta mais uma pessoa que tenha a oportunidade de se ressocializar e volta a delinquir numa atividade de crime organizado. Então, a pena de prisão perpétua, eu acho que nós temos que rediscutir, e a pena de banimento, não do país, mas banimento daquela atividade que ela praticou de forma criminosa. Então, não é simplesmente ficar inelegível por 8 anos. Né? Eu acho que o sujeito tem que ser devidamente banido, porque daqui a 8 anos, né, nós estamos vendo aí que gente que foi punido com a pena de 8 anos já está voltando ao cenário político e daqui a pouco vai ser eleito. Né? Nós vimos aí gente que foi cassado, que sofreu um processo de impeachment e que hoje está no Senado da República. No meu ponto de vista, né, eu peço aqui vênia para discordar de opiniões em contrário, mas, no meu ponto de vista, o corrupto, uma vez condenado, ele tem que ser banido da vida pública. É o ostracismo. Né? Ele não pode retomar, exatamente, já eram mais sábios do que nós. Né? Então, estamos falando da pena de ostracismo, né, aplicada pelos gregos, né? Me corrija se eu estiver errado. Mesmo. Então, eles eram mais sábios que nós. Então, uma vez que você tem esse tipo de conduta, é inadmissível que o sujeito volte à vida pública. E o que eu tenho dito, Itagiba, para os novos prefeitos que estão começando os seus mandatos, eu já tive a oportunidade de falar com vários aqui do Rio de Janeiro, do nosso estado, e eu digo para eles o seguinte: não há mais espaço para corrupção. Não entre na desgraça, porque o dinheiro pode entrar fácil, mas a desgraça não vai sair da tua vida com tanta facilidade. E é logo ali. Né? Doutor Lourenço, nós estamos vendo que essa situação de uma sociedade em guerra, ela é muito mais complexa do que aquele indivíduo com um fuzil na mão, né, ameaçando, né, o cidadão que passa pela rua. Nós estamos vendo
é que isso extrapola, né, os limites, né, das comunidades e desse embate do dia a dia nas ruas. Vamos aproveitar o momento, nós estamos numa discussão agora onde se diz que o Congresso pretende, né, criar uma autoanistia pelos próprios crimes praticados. Não lhe parece que falta legitimidade a um poder para que ele faça leis para beneficiar os seus próprios integrantes? Não me parece um desvio ético daqueles inconcebíveis e que vai cada vez mais desmoralizar o poder legislativo? Com toda a razão, doutor Itagiba, chefe. Impensável essa proposta. A Lava Jato mostrou para a gente, e vem mostrando, né, o desgaste desses políticos. Outro dia eu conversava com o doutor Rael à noite, que foi candidato agora em Niterói, eu falei para ele, olha, nós vamos ter em 2018 uma renovação violenta, porque a sociedade cansou. Eu tive aqui no dia da prisão, né, do ex-governador Sérgio Cabral. Eu estou há 20 e poucos anos na polícia, eu nunca vi um quadro daquele como eu vi na superintendência e falo para os meus pares, né, as pessoas agarrando as grades, cidadão de sunga, gravata, na porta da superintendência com cartaz Jesuí, Sérgio Cabral. Né? Fogos. E quando saiu o comboio para levá-lo, né, para cumprimento da tutela cautelar dele, da medida cautelar, né, as pessoas pelo trajeto, gritando. E aqueles que foram mais vilipendiados, né, por toda essa cultura, né? Eu falei, é uma cultura difícil, né, porque a corrupção ela é cultural. Outro dia eu fiz uma investigação agora nos últimos 3 anos, né, sobre fundo de pensão, e fui pesquisar alguns dos investigados, os precedentes dele. E fui impactado, eu que trabalhei sempre no crime forte, né, no tráfico de drogas e tal, com o tipo da gestão temerária. Que condenação suave. E é uma condenação para aqueles que estão lá em cima, para aqueles que têm o poder e para aqueles que têm o capital. Da 7492, né? É um a troço 2 assim, anos. Um troço assim, surreal. Então, quando o senhor fala realmente da legitimidade dos polícias em Brasília para alterar, para dar, né, se autoconceder, isso é impensável. E eles onde se debateram, chegaram. Eu peço agora a Deus, né, que contingencie aquele momento, porque essa ideia deles não pode prosperar. Dr. Cleiton, voltando ao nosso dia a dia, né, saindo dessa visão macro, né, dessa criminalidade organizada que faz com que a sociedade entre em guerra. Porque é a falta de tudo que leva as pessoas a muitas vezes a atos de desespero, né? E também pela falta de referência, né? Se o de cima rouba... E ele pode, né? Por que eu não posso? Exatamente. Então, voltando aqui ao nosso dia a dia, de que forma você acredita que nós poderíamos, a partir de agora, de hoje, dessa discussão que se faz aqui, né, propor, de fato, uma integração dos órgãos, não esse negócio, essa historinha, vou mandar a Força Nacional para ajudar, Vou mandar a Força Nacional com 400 homens para ajudar a Polícia Militar de São Paulo, que tem 100 e poucos mil homens. Peraí, não dá para entender uma coisa dessa. Então eu acho que nós temos os equipamentos, nós temos o know-how, nós temos a capacidade de fazer. O que está faltando para fazer? Vontade política? A famosa vontade política. Né? A famosa vontade política. E uma compreensão por parte dos órgãos de que eu não sou mais do que o meu colega do lado. A justiça não é mais do que o MP não é mais do que a polícia não é mais do que a Receita não é mais do que o IBAMA. Somos todos o Estado. Nós somos o Estado que julga, o Estado que acusa, o Estado que defende, o Estado que investiga, o Estado que fiscaliza. Somos todos os Estados que trabalhamos para a sociedade. Nós somos servidores públicos, nós servimos ao público. Então, essa é a primeira consciência. A primeira consciência dos próprios órgãos de que nós fazemos parte desse Estado. E quando o Estado for forte, todos nós seremos fortes, e aí a vitória vai ser da sociedade como um todo. Né? Porque não basta eu ter dinheiro e botar meu filho num colégio. Aquele colégio ele não corre risco, mas no trajeto ele corre risco.
No trajeto, ele pode ser ferido, ele pode ter um furto, ele pode ter um roubo, ele pode ter um sequestro, né? Ah, meu filho, quando acabar, ele vai fazer uma faculdade particular, porque ele pode. Mas dentro das faculdades também tem o mesmo problema, né? Então, essa consciência que vai fazer com que os órgãos se unam e possa trabalhar em conjunto. Eu vou trazer uma provocação aqui para a mesa, até porque foi uma emenda constitucional que, quando eu estive no Congresso, eu apresentei, está pronta para ser votada, e estou vendo que existem outras iniciativas sendo apresentadas, copiando aquela que eu apresentei. E vejo que há muita reação por parte de alguns grupos. Por exemplo, nós, delegados de polícia, nunca tivemos, né, nem enquanto delegados, nem enquanto administradores, o chamado foro por prerrogativa de função. Nós somos julgados na primeira instância, né, por qualquer crime que venhamos a ser acusado, até por uma prática de um abuso de autoridade que muitas vezes acontece, né, no dia a dia da atividade policial. Então, eu estou propondo, né, propus, né, e acho que tem que ser debatido, tem que ser votado, é acabar com essa questão do foro por prerrogativa de função. Mas eu vejo que há uma resistência muito grande, e não é só por parte dos parlamentares, não. Eu acho que, se todos são iguais perante a lei, todos têm o direito e o dever de serem julgados pelo juiz natural de primeira instância. Não lhe parece que isso seria uma forma também da gente diminuir a impunidade no país? Com certeza, até porque eu sou a favor de que alguns cargos você precisa preservar. O presidente da República, o vice-presidente da República, são cargos que são estratégicos. Agora, para o crime comum... O presidente tem uma imunidade, né? Sim, o presidente é além, não é nem prerrogativa de função. Ele tem uma imunidade. Mas essas instituições, no caso da presidência, têm que ser preservadas mesmo. A instituição, não é a pessoa que está lá. Hoje é o Temer, ontem foi a Dilma, antes foi o Lula, antes foi o Fernando Henrique. Não é a pessoa, é a instituição que tem que ser preservada. Agora, todo o resto, não há como ter esse tipo de privilégio, porque acaba gerando muito mais a impunidade. E aí acaba distorcendo o que você preservar a magistratura, tem que ser preservada. Você preservar o Ministério Público, tem que ser preservado. Mas aí, aquele crime que foi cometido lá numa briga de bar, numa briga de trânsito, né, num relacionamento amoroso, ele acaba se confundindo, mas não foi ele juiz, não foi ele promotor, não foi ele deputado, não foi ele senador. Não é em razão da função. Não é em razão da função dele, sim em razão da pessoa. Então, quando for em razão da pessoa, a minha opinião é que não deveria existir esse tipo de privilégio. Doutor Witzel. Nós já fizemos uma mobilização, né, sobre o fim do foro privilegiado. Isso já é uma bandeira antiga da Associação dos Juízes Federais. Nós fizemos aí mobilização, na época eu estava no Espírito Santo, a vice-presidente da nossa associação regional, que hoje eu sou presidente, e nós fizemos um pacto de assinatura com a OAB, com a polícia, na época a Polícia Federal também estava presente, com o fim do foro privilegiado, mantendo exatamente algumas pessoas que são mais vulneráveis a ataques em razão de disputas políticas, que é o caso do presidente da República, é o caso do presidente do Banco Central, né? O presidente do Banco Central também fica muito vulnerável, então mexer com o presidente do Banco Central pode ser uma coisa muito ruim para a economia. Então, assim, nós temos que pegar alguns casos que são mais vulneráveis para poder ter o foro privilegiado. Não acho que o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado da República, tem que ter foro privilegiado. Agora, se estiver no exercício da presidência da República, sim. O cargo de presidente é o que mais mexe com a estrutura do país. É aquele que tem que dar a condução das políticas públicas, né, e de fazer com que a economia ande. Então, são assim, muito pouco. Na minha conta aqui, né, eu tenho assim 2 pessoas. Não tem mais ninguém. Doutor Lourenço. Outro dia eu estava numa banca de mestrado, e minha colega falou uma coisa que realmente
né, e como falou muito bem dentro disso, nós não podemos, né, e nessa discussão nós temos que tomar cuidado com uma coisa, categorizar. Né? Realmente, eu também só consigo ver 2 pessoas, não muito mais do que isso. E quando a gente vai estabelecendo esses privilégios, falou muito bem o Cleiton, né, nós vamos dando mais espaço para a impunidade. E a gente vê até pela nossa função mesmo, nossa atribuição de delegado, né, como nós ficamos expostos, porque também não temos isso e convivemos muito bem, sofremos muito bem e aprendemos a amadurecer muito bem sem essas qualidades, esses penduricalhos todos de prerrogativos que vemos aí. Então, o que nós estamos vendo, na verdade, é isso, que nós precisamos melhorar o Brasil para acabar com essa sociedade em guerra. E a forma de fazer isso, né, é depurando, né, os poderes da República, né, dando um sentido de integridade, de retidão, de honestidade, né, na condução da coisa pública, para que o referencial da população seja um referencial de honestidade, de correção, para que a gente não continue a viver uma sociedade em guerra. Eu queria agradecer a presença dos senhores nos debates de hoje, né? Foi um prazer contar com o Dr. Witzel, com o Dr. Pompílio da Hora e com o Dr. Cleiton. Muito obrigado a você que nos assistiu e não percam, na próxima sexta-feira, a continuação de novos debates sobre uma sociedade em guerra, promovido pela Academia Brasileira de Filosofia. Segurança Pública. Desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo.